O milionário barbeiro fica estagnado ao ver a mendiga negra cantando para salvar seu filho. Pedro sempre teve tudo: um salão luxuoso, carros caros e o estilo de vida que faria qualquer um sonhar. Ele era o barbeiro das celebridades, cortando os cabelos de políticos, artistas e ricos. Mas em sua bolha de dinheiro e glamour, ele mal percebia a cidade caótica ao seu redor. Para ele, desigualdade era uma palavra, não uma realidade. Uma tarde ensolarada, enquanto saía de seu elegante salão, Pedro se deparou com uma cena que o fez parar. Na esquina da rua, uma mulher negra, de cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas, cantava. A melodia vinha de sua alma. Era uma canção poderosa, cheia de dor e esperança. Ana, saberá, tentava arrecadar dinheiro para o tratamento do filho doente. A voz dela ecoava pela rua, como um grito por socorro. O barulho da cidade se dissolveu ao fundo. Pedro sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, tão distante de seu mundo, conseguia tocá-lo de uma forma estranha. Ele olhou em volta, mas ninguém parecia prestar atenção. As pessoas passavam, algumas com expressões de reprovação, outras completamente alheias. Por que isso não me afeta? Pensou. Recuou tentando ignorar a sensação inesperada. Mas a música de Ana persistiu em sua mente, como um eco insistente. O que era aquela sensação? Ele, que sempre teve tudo, agora se via confrontado com a miséria e a luta de outra pessoa. Ele voltou para casa, mas não conseguia se livrar do pensamento nela. Semanas se passaram. Pedro se tornara obcecado pela canção que havia ouvido. Toda vez que caminhava pela rua, ele esperava encontrá-la. E sempre que a via, seu coração disparava. Ele assistia de longe, sem saber o que fazer. O orgulho e o medo de perder a própria imagem o mantinham preso. A voz de Ana o chamava, mas ele hesitava. Um dia, enquanto passeava pelo parque, ele viu Ana de novo. Mas desta vez era diferente. O olhar dela parecia mais profundo, mais cansado. Ele se aproximou. Ao abrir a boca para perguntar algo, ficou mudo. E o passado veio à tona, como uma lembrança que ele tentou enterrar. Ana não era apenas uma estranha. Era uma amiga da sua juventude. Alguém que conhecera em um tempo distante, antes do dinheiro, antes da fama. A revelação deixou Pedro paralisado. Ela o reconheceu. O sorriso dela era triste, uma mistura de esperança e dor, como se eles tivessem um segredo compartilhado que nunca puderam discutir. Agora, Pedro estava em um lugar sombrio, dividido entre a vida que levara e a vida que poderia escolher. A canção de Ana ainda ecoava em sua mente, mas agora era mais do que uma melodia. Era um chamado à ação, um convite a desafiar seus preconceitos. Dentro dele, um dilema intenso se formava. Será que ele iria agir como o herói de sua própria história? Ou deixaria o medo e o egoísmo dominarem seu coração? Os olhos de Ana brilhavam, cheios de histórias não contadas, e Pedro se sentiu à beira de uma escolha que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou para Pedro com um misto de reconhecimento e dor.
Os olhos dela, que antes brilhavam com um leve resquício de esperança, agora refletiam um passado sombrio que Pedro tinha tentado esquecer. O que era aquele olhar? Era como se ela estivesse tentando decifrar não só quem ele era, mas quem ele havia se tornado. Ele sentiu um aperto no peito. Pedro. A voz dela era como um sussurro. Uma onda de memórias percorreu a mente dele. Eram risos, promessas e sonhos. E logo um peso esmagador se instalou. Você não mudou nada, né? A ironia da palavra nada deixou ele sem palavras. Ela lembrava de tempos em que o seu mundo era mais simples. Ele manteve os olhos fixos nela, tentando entender o que tinha acontecido. O que aconteceu com você, Ana, com o seu filho? Sua pergunta estava na ponta da língua, mas o medo de ouvir a resposta o engasgou. Ele queria salvar o que restava daquela conexão, mas ao mesmo tempo sabia que perguntar significaria mergulhar em um abismo. Ana hesitou, e Pedro percebeu que a música dela não era só uma canção. Era uma história de dor, sofrimento e luta. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. E de repente um grito cortou o ar. Uma mulher correndo, gritando desesperadamente. Socorro! Alguém! Socorro! Pedro e Ana olharam em direção ao tumulto. A cabana de madeira onde Ana e seu filho moravam, uma estrutura frágil, estava em chamas. Fumaça escura subia, cobria o céu e dilacerava o plano caloroso da tarde. Pedro ficou paralisado. O pavor tomou conta dele. Meu filho! Gritou Ana, seus olhos se arregalando em terror. Os instintos de Pedro entraram em ação. Ele imediatamente começou a correr na direção da casa, sem pensar duas vezes. Mas algo na expressão dela o fez parar. Ana, você não tem certeza que ele está lá, tem? O medo tomou conta da voz dele. Ele precisava de respostas. A última vez que eu vi ele, Ana estava em choque, tremendo. Ele estava dentro, dormindo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele não pode estar lá, não agora. Forma repentina, Pedro se lembrou de tudo. Ele conhecia aquela casa. Na infância eles haviam passado momentos lá, sonhando com um futuro brilhante. Mas a vida é cruel. Aquelas paredes agora eram testemunhas do desespero. Ele não podia deixar que tudo terminasse assim. Foi quando a mulher que estava gritando chegou até eles, ofegante. Ele saiu. Um socorrista o levou. Um alívio profundo atravessou Pedro. Mas logo se desfez, quando outra mulher apareceu, um olhar assustado em seu rosto. Ana, a polícia está vindo. Eles estão atrás de você. A novidade soou como um golpe no estômago de Pedro. Ana ficou pálida como um papel. O que você está dizendo? Ela se virou para o lado, como se esperasse ver os policiais aparecerem a qualquer momento. Por que eles estariam me procurando? Você não sabe? A mulher apontou para uma televisão ligada ao longe, cujo som de uma reportagem se elevava ao fundo. Seu filho, ele foi visto numa loja, e você estava lá. Estão te acusando de abandono. A confusão tomou conta de Pedro. O mundo que ele conhecia havia desmoronado num instante. Tudo havia mudado. Uma prisão invisível se formou ao redor deles, entre o passado compartilhado e a verdade cruel. Os olhares trocados entre ele e Ana foram suficientes. Uma escolha difícil se formava. Poderiam, com toda força, enfrentar a tempestade juntos, ou deixar aquela realidade devastadora separá-los mais uma vez. Mas o que Pedro não sabia era que a verdade sobre Ana ia muito além do que ele poderia imaginar. Cada batida do coração ecoava um segredo enterrado, prestes a ser revelado. Ana não conseguia processar as palavras da mulher. Por que eles estariam me procurando? O desespero em sua voz refletiu a confusão total que agora dominava.
Pedro, ao seu lado, sentia seu coração acelerar, quase como os batimentos de uma batida de tambor, ecoando a gravidade da situação. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas Ana continuava paralisada, o olhar perdido. Nós não temos tempo, Ana. Vamos! Os sons da sirene da polícia começavam a se aproximar. O ar estava denso, carregado de um misto de fumaça e medo. Pedro olhava para os lados, pensando em uma saída. Ele não podia deixar que Ana fosse levada. Ela não merecia isso. Porém, enquanto tentava puxá-la, algo inesperado aconteceu. Uma figura alta, envolta em um manto escuro, apareceu do nada, bloqueando o caminho deles. Era um homem que parecia ter saído de pesadelos. Seus olhos, intensamente azuis, estavam fixos em Ana. Você não pode deixá-la ir, Pedro, ele disse com uma voz ameaçadora. Ela não é quem você pensa que é. O mundo pareceu parar. Pedro olhou para Ana e depois para o homem. O que você está falando? Sua voz arrebentou, embargada pela incredulidade. Ela é a mãe do meu filho e precisa de ajuda. Ana olhou para o homem, uma expressão de reconhecimento misturada com horror, tomando conta de seu rosto. Joaquim. Ela sussurrou. O nome soou como uma lâmina cortando a tensão. O que você está fazendo aqui? Pedro sentiu um frio na espinha. Quem era esse Joaquim? Que segredo compartilhavam? Joaquim sorriu, mas era um sorriso ameaçador. Você acha que essa mulher é apenas uma mendiga? Não sabe nada sobre seu verdadeiro passado, não é mesmo, Pedro? Ana ficou em choque, balançando a cabeça lentamente. Não, você não pode trazer isso à tona agora. Sua voz tremia. E a revelação começou a surgir. Ana foi a responsável pela queda do meu irmão, continuou Joaquim. As palavras dele eram como facadas, e Pedro olhou para Ana, procurando entender. Você não sabia? Ele acabou preso por causa dela. E agora, ela quer você ao lado dela, enquanto foge. A vida dela é uma mentira. O coração de Pedro batia descompassado. O quê? Como você pode dizer isso? Ele queria acreditar que Joaquim apenas estava desesperado e mentindo. Mas a dor nos olhos de Ana começou a dizer uma verdade que ele não queria ouvir. Pedro, eu não sou uma criminosa, Ana exclamou, as lágrimas voando de seus olhos. Eu tive que mentir para sobreviver. Eles estavam atrás de mim por causa de uma escolha que fui forçada a fazer. Meu filho veio antes de tudo isso. E Joaquim, como uma sombra, continuou a pressionar. Sua busca por justiça não é por ele, é por você mesma. Você só pensa em fugir. Pedro se sentiu dividido. Uma parte dele queria acreditar em Ana, mas as palavras de Joaquim reverberavam em sua mente. Era tudo um grande jogo de manipulação? Ele olhou para Ana, esperando encontrar alguma segurança em seu olhar. Mas o que viu foi apenas desespero, dor e um passado manchado de inseguranças que podia esmagá-los. A agitação aumentou na rua à medida que um grupo de pessoas começava a se aproximar do tumulto. O medo de ser descobertos pairava no ar novamente. Pedro, precisamos ir depois que tudo isso se acalmar. Ana insistiu, mas a incerteza era visível. As sirenes estavam mais próximas e os olhos curiosos de uma multidão começaram a se fixar sobre eles. Joaquim, você não pode fazer isso, Pedro gritou, cercado por uma confusão de sentimentos. O que ele realmente sabia sobre Ana? E se tudo que pensava ser puro e simples estivesse enredado em uma teia de mentiras? A verdade estava se esgueirando como uma sombra. Você vai se arrepender se não agir agora, Pedro. Joaquim ameaçou.
antes de desaparecer na multidão, deixando atrás de si um pano de fundo de dúvida e desespero. O mundo girava ao redor de Pedro, enquanto ele olhava para Ana, sem saber o que fazer. A sirene agora soava como um sino de morte na sua cabeça. E a pergunta ficou: quem era Ana de verdade? Ele se perguntava se poderia realmente confiar nela. Um abismo havia se aberto entre eles, e a escolha mais difícil de sua vida se aproximava. A multidão se aglomerava cada vez mais, os olhares aplaudindo a agonia de Ana. O pânico se espalhava como fumaça do incêndio. As sirenes gritavam na distância, e Pedro sentia a pressão no peito aumentar, quase insufocante. Ana estava visivelmente paralisada, e ele precisava agir. Ana, vamos! Puxou-a pela mão, mas ela ainda olhava para Joaquim, como se estivesse em um transe. Pedro gritou: precisamos sair agora! Eles estão vindo! Nesse instante, uma explosão. O chão tremeu. Pedro olhou para trás, e um barulho ensurdecedor ecoou. A cabana de madeira, as cinzas do incêndio, agora em um resplendor aterrador. Uma bola de fogo subiu, e a cena diante deles se desfez em caos. A visão se transformou, e gritos misturavam-se com o rugido das chamas. A multidão se dispersou, os rostos eram de pânico e desespero. Ana! Ele puxou-a, mas sua expressão estava vidrada. Nós precisamos ir. Ele a arrastou nas pressões do movimento, mas seus olhos estavam voltados para o fogo. Uma lágrima escorreu por seu rosto. O que havia acontecido? E então, algo ainda mais insano. Enquanto Pedro tentava manter Ana em movimento, uma figura surgiu entre a fumaça. Um jovem, com uma presença sombria. Ele estava usando uma máscara. Ele parou bem à frente de Pedro e Ana, sua presença quase sobrenatural. Pare! Ele gritou, com uma voz que cortava como uma lâmina. Pedro olhou irritado e confuso. Quem é você? O caos ao redor parecia pouco importante agora. Eu sou o que você não sabia que precisava. Ele respondeu, e a tensão aumentou. Ana, você realmente não se lembra de mim? Ana começou a tremer. O que você quer de mim? A vulnerabilidade perceptível, como se suas paredes de resistência estivessem desmoronando. Vários anos atrás, você fez uma escolha. Uma escolha que te colocou aqui, agora. A máscara reluzia com as chamas ao fundo. E essa decisão não foi só sua. Pedro estava perdido. O que estava acontecendo? O homem que parecia uma miragem pareceu colapsar sob o peso da verdade. Você se lembrou, não é, Ana? Ele está vivo. E agora você está em perigo porque... A declaração ficou suspensa no ar, pesada. Todos os sentidos de Pedro dispararam. Do que você está falando? Ele perguntou, sua voz quase um grunhido. O que ele quis dizer? Quem está vivo? O que você quer dizer com isso? Ana cobriu o rosto com as mãos. Não, não pode ser. O desespero a consumia, e Pedro podia ver que as velhas chagas ressurgiam. Ele está aqui, Ana, e você sabe que o que você fez foi errado. O homem disse, pausadamente, cada palavra sendo como uma balança, equilibrando o passado com o presente. Você não pode escapar disso. Eles não vão permitir. As sirenes estavam cada vez mais próximas, e as vozes da multidão misturavam-se com o rugido do fogo. Mas dentro de Pedro crescia um desejo intenso de compreender. Quem era o ele que esse homem havia mencionado? E então, como um estrondo, a verdade dourada numa sombra escura se revelaria. O homem se virou para a multidão, e Pedro viu algo em seus olhos. O que vai acontecer agora vai mudar tudo, Pedro. Você não pode ficar preso com essa mulher. Você precisa escolher. O chão sob seus pés parecia inconstante.
Diante da possibilidade de um destino já traçado, Pedro sentiu um frio cortante. Com tudo que sabia pegando fogo, a única certeza que tinha era que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar, de uma forma que ninguém poderia prever. E a pergunta pairava no ar: até onde ele iria para proteger Ana? O mundo girava ao redor de Pedro, enquanto ele olhava para Ana, sem saber o que fazer. As sirenes estavam mais próximas, e o caos do incêndio era quase ensurdecedor. Mas antes que Pedro pudesse decidir seu próximo movimento, a figura encapuzada deu um passo à frente, como se estivesse aguardando o momento perfeito para revelar algo. Você não tem ideia de quem ela realmente é, começou. Ana não é a mãe indefesa que você pensa. A multidão ao redor deles parou. Vários rostos curiosos e assustados voltados para a cena. Ela tá ligada a muito mais do que você poderia imaginar, continuou o homem. Ela não só fez uma escolha que a levou a este momento, mas foi um elo de uma cadeia de eventos devastadores. Pedro engoliu em seco. O que ele estava ouvindo? O que poderia ser tão horrível? Pelo amor de Deus, chega! Você não sabe do que está falando, gripou, sentindo a frustração crescer. Mas Ana, com os olhos marejados, estava cada vez mais pálida. Joaquim, por favor, isso não é hora. Mas o homem a interrompeu. A vida dela é uma mentira, Pedro. E a verdade é que ela não é apenas uma mendiga. Ela é parte de uma organização criminosa. Acreditou que podia escapar, mas o passado sempre volta para te pegar. O que quer que Joaquim tivesse dito pareceu afastar a bruma do medo que envolvia Ana. Pedro olhou para ela, inseguro. Ele sempre havia visto Ana como uma vítima, mas agora, com esse novo peso em cima dela, suas lembranças começaram a se misturar com incertezas. Ana, é verdade? Perguntou hesitante. Com a voz trêmula, ela respondeu. Pedro, não é o que você está pensando. Tudo isso foi para proteger nosso filho. Eu só queria manter ele seguro. Segurança? Você estava envolvida com criminosos de verdade? O choque e a decepção cortaram Pedro como uma faca. Ele não poderia acreditar que a mulher que tinha conhecido, que cantarolava uma canção linda, que agora corria o risco de perder tudo, estivesse vivendo uma vida tão sombria. Eu fiz escolhas ruins, sim, mas foi por causa do que aconteceu. Ela hesitou. O homem encapuzado observou com um sorriso triunfante, como se soubesse que estava prestes a dar o golpe final. Então, ele olhou para a multidão e levantou a voz, como um maestro. Vocês todos acham que esta mulher é inocente? Ela traiu sua própria essência para sobreviver. O sofrimento dela não é à toa. Seu filho não é o único que está em perigo. O que ela fez pode afetar a todos vocês. Pedro olhou para Ana com um misto de amor e dúvida. O passado dela não era uma tabela clara. Era uma colcha de retalhos de sombras e escolhas erradas. Mas a afirmação do homem soou como um estrondo na noite, reverberando na mente da multidão. No meio de todo esse caos, uma voz gritou: Vamos chamar a polícia! A palavra ecoou e uma vibração de agitação percorreu a plateia. O pânico começou a se espalhar entre os espectadores. Pedro sentiu que o tempo havia estagnado. Ele deveria proteger Ana. Mas de que forma? O que ele realmente sabia sobre ela? E assim, enquanto Pedro lutava entre suas emoções conflitantes, um estrondo repentino ecoou. Algo colossal se desabou. Ao fundo, as chamas formaram uma figura indistinta. Uma segunda explosão inundou a cena, levando a multidão a um frenesi. Nesse caos, Pedro percebeu um brilho diante do fogo. Um objeto reluzente. Ele se agachou, enquanto todos se dispersavam.
Quando alcançou o que parecia um pedaço de metal sujo, sua respiração parou. Era uma corrente de dinheiro. E não era apenas uma quantidade qualquer. Era uma soma que poderia mudar vidas. A relação de Ana com aquela quantia podia ser mais profunda do que ele poderia imaginar. Ele ficou paralisado, segurando o dinheiro nas mãos trêmulas, e compreendeu que toda a sua trajetória se entrelaçava com mentiras. Podemos esperar. Então podemos dizer e olhar. Se você sentiu o que acontece dentro de uma caçada vitoriosa, o mínimo tempo por cima tem a chance de melhorar. O pior, mas aquele que está na bossa dele deve sentir mais um pouco. Escolhas insustentáveis e um futuro incerto. E assim, enquanto Ana se afastava, o olhar vidrado e o peso do mundo em seus ombros, Pedro percebeu que tudo o que ele acreditou até aquele momento poderia ser um jogo, uma manipulação. O que agora? Ele tinha a chave para entender de verdade a vida dela, mas os olhos dela estavam perdidos, cheios de desespero e dor. O que ele poderia fazer? Pedro, gritou Ana, puxando-o de volta à realidade. Nós precisamos fugir antes que eles cheguem. Mas as palavras dela pareciam se perder em meio ao rugido das chamas e ao crescente barulho da sirene. Foi nesse instante que tudo mudou. Um impacto repentino, um tremor sob seus pés, e então, um grito. Cuidado! Uma voz de alerta rasgou o ar, e Pedro se virou a tempo de ver uma imensa nuvem de fumaça explodir do fundo da cabana. O pânico tomou conta da multidão, todos correndo em direções opostas, e a fumaça começou a se espalhar como um monstro devorador. Num foco de adrenalina, Pedro puxou Ana para o lado, evitando que se perdesse em meio ao caos. Mas a fumaça tinha um cheiro estranho, algo nauseante, e ele a sentiu se desmoronar em seus braços. Ana! Ele a agarrou, temendo que a pressão do incêndio e a agitação da multidão a consumissem. E então, o chão começou a tremer mais forte. Pedro olhou para cima e seu coração parou. Um pedaço do telhado, colapsando sob o peso do incêndio, se desprendeu em direção. Ele empurrou Ana, mas foi tarde demais. O telhado desmoronou e Pedro sentiu o impacto. Escuridão, a dor, um grito e depois silêncio. Quando ele abriu os olhos, estava deitado no chão, cercado por debris e uma confusão de rostos angustiados. O céu estava envolto em fumaça, luzes piscando à distância. Mas as primeiras coisas que capturaram sua visão foram os olhos de Ana, cheios de lágrimas. E foram as palavras dela que cortaram seu coração em pedaços. Pedro, ela estava tremendo. Você não pode me deixar. E então, com um desespero que fez a atenção da multidão se desviar, ela sussurrou. Por favor, você precisa saber a verdade. Eu sou a irmã dele. As palavras ressoaram como um trovão. Pedro ficou paralisado. Ele havia passado o tempo todo acreditando que Ana era apenas uma mãe lutadora, uma mulher procurando ajuda. Mas agora a revelação explode como um balão de ar quente. Quem? Pedro conseguiu perguntar, a cabeça girando. Irmã de quem? De quem você está falando? De Joaquim. Ana gritou, a dor moldando sua voz. Ele é meu irmão. Você não sabe que eu estava correndo dele para proteger nosso filho. Eu não sou uma criminosa, Pedro. Eu sou apenas uma mulher tentando salvar a vida de uma criança. A revelação o golpeou como um soco no estômago. A relação que tinha com Ana, com o passado que compartilhavam, agora estava sendo questionada. Joaquim, o homem que jogou suas palavras como facas, era seu irmão? O que mais ele não sabia?
O que mais estava escondido sob a superfície daquele mundo caótico e entrelaçado? E quando todos pensaram que a cena não poderia ficar mais suprema, uma figura surgiu entre a fumaça. Era Joaquim, ferido, mas com um olhar que misturava dor e vingança. Você sempre foi uma traidora, Ana. Não podia esperar menos de você. Pedro olhou entre os dois, preocupado com as cicatrizes do passado e a complexidade da relação entre irmãos a revelarem como uma erva daninha. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurrou, seu coração batendo mais rápido. A tensão pairava no ar, como o calor emanado das chamas ainda crepitantes. Ele tinha que tomar uma decisão agora. De que lado ele estava? O que mais ele precisaria descobrir para entender esse emaranhado de vidas e mentiras? E a pergunta mais importante, até onde ele conseguiria ir para ajudar Ana, sabendo agora quem ela realmente era? O mundo girava ao redor de Pedro enquanto ele segurava a nota de dinheiro nas mãos, seu coração pulsando descontroladamente. A fumaça espessa entrava nas narinas. Ana estava paralisada, visivelmente tremendo enquanto Joaquim a encarava. A tensão entre os irmãos era palpável. Pedro olhou para ela, essencialmente confuso. A revelação sobre a ligação dela com Joaquim ecoando em sua mente. Por que você nunca me contou? Pedro perguntou, a voz quase um sussurro. O olhar de Ana se encheu de lágrimas enquanto ela tentava se explicar. Porque eu pensei que estava fugindo do passado. Eu só queria um futuro melhor para nosso filho. Ela implorou, seus olhos ardendo de dor e frustrando Joaquim ainda mais. Mas enquanto a confusão se acumulava, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Ainda estão aqui! Uma figura emergiu da multidão, correndo em direção a eles. Era uma mulher, seu rosto familiar para Pedro, mas com uma expressão determinada, como se viesse em missão. É ela! É a culpada! Pedro piscou, enquanto a multidão se virava em direção à nova chegada. Era Clara, uma antiga amiga de infância, conhecida por sua determinação e convicção. Clara, o que você está fazendo aqui? Pedro gritou, tentando discernir a gravidade dessa nova reviravolta. Pedro, você precisa saber de uma coisa. Clara estava ofegante, mas sua voz tinha a força de um vendaval. Ana, ela não é quem você pensa que é. Ela fez parte de tudo isso. A multidão balançou a cabeça em incredulidade. Alguns murmúrios começaram a se espalhar. O que você quer dizer com isso? Joaquim perguntou com raiva. A cena estava prestes a explodir em uma discussão acalorada. Ela fez parte do plano do meu pai. Ele está por trás de toda essa confusão. Clara exclamou. A cada palavra a tensão aumentava. O que ela disse ecoou na mente de Pedro. Um choque do qual ele não podia se recuperar. Ele conhecia o pai de Clara, não apenas um simples empresário, mas alguém intimamente ligado a atividades ilegais. Ana, você não pode estar envolvida nisso. Pedro quase gritou, sentindo-se traído. O mundo que ele conhecia estava desmoronando ao redor dele. Não era assim. Ana chorou. A dor em sua voz era palpável. Eu só queria proteger nosso filho. Ele é o verdadeiro alvo. Tinha pessoas atrás de mim por conta das escolhas que meu pai fez. O que Ana estava dizendo era tão surreal que Pedro não sabia mais a quem ouvir. Mas Clara, com um toque de compaixão, continuou. Pedro, eu não sou a amiga de infância. Eu sou uma investigadora. Tenho tentado descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o seu irmão. O meu pai fez muito mais do que você imagina. Os olhares da multidão mudaram. Os murmúrios aumentaram e a tensão se tornava insustentável.
Pedro se sentia perdido, seu coração palpitando. Ele precisava entender. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas ele não poderia simplesmente ignorar a gravidade. Toda essa situação é uma armadilha. Seu irmão não morreu como você pensa. Ele foi levado para longe. E Ana, ela ajudou meu pai a encobrir a verdade. Clara falou rápido, a urgência crescente na sua voz. Seu irmão está vivo. E se você não agir rapidamente, todos podem acabar perdendo a vida. A família dele, a sua também. As peças começaram a se encaixar. Mas a imagem era aterradora. O que estava acontecendo? Apesar de sua ligação com Ana, mesmo o amor que sentia começava a se misturar com dúvidas. A realidade que antes parecia uma verdade simples, agora estava emaranhada em mentiras e segredos. Antes que Pedro pudesse processar tudo aquilo, o chão começou a tremer de novo. Mas não era só isso. A sirene da polícia se aproximava rapidamente. Vamos pegar! O pânico começou a se espalhar de novo. Precisamos sair daqui! Gritou Pedro, pegando a mão de Ana. Mas o medo era forte. Ele perceberia a confiança nas palavras dela? E o que significava tudo aquilo sobre seu irmão? A multidão agora estava em pânico total. A incerteza pairava no ar, como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. E assim, enquanto a fumaça enchia os pulmões de todos, a verdadeira batalha estava apenas começando. O futuro de cada um deles pendia por um fio. E a pergunta que ecoava na mente de Pedro era: ele poderia confiar em Ana e Clara? Ou todos estavam prestes a cair em uma armadilha mortal? O mundo girava ao redor de Pedro, enquanto ele segurava a nota de dinheiro nas mãos, seu coração pulsando descontroladamente. A fumaça espessa entrava nas narinas dele, misturada com o cheiro do incêndio. Ana estava paralisada, visivelmente tremendo, enquanto Joaquim a encarava. A tensão entre os irmãos era. Pedro olhou para ela, essencialmente confuso. A revelação sobre a ligação dela com Joaquim ecoando em sua mente. Por que você nunca me contou? Pedro perguntou, a voz quase um sussurro. O olhar de Ana se encheu de lágrimas enquanto ela tentava se explicar. Porque eu pensei que estava fugindo do passado. Eu só queria um futuro melhor para nosso filho. Ela implorou, seus olhos ardendo de dor. Pedro sentiu a pressão de uma verdade esmagadora, e seu coração batia forte. Quase como uma batida de tambor. Mas antes que Ana pudesse continuar, uma explosão de som. Algo tão ensurdecedor que pôs todos em alerta. Era a sirene da polícia, mas não era só isso. Um barulho ensurdecedor ecoou atrás deles, e uma sombra deslizou entre as chamas. Ainda estão aqui! Uma figura emergiu da fumaça, correndo em direção a eles, e Pedro reconheceu aquele rosto. Era Clara, sua amiga, mas havia algo sombrio em seus olhos. Clara, o que você está fazendo aqui? A confusão de Pedro se misturou com a urgência da situação. Pedro, você precisa saber de uma coisa. Clara estava ofegante, todo o seu ser parecia saturado de adrenalina. Ana, ela não é quem você pensa que é. Você não pode confiar nela. Pedro ficou paralisado, a mente turva com a tempestade de informações. Como assim? O que você quer dizer? Ela está ligada à organização criminosa que está atrás de você. A voz de Clara cortou como uma faca. Olhando para Ana, Pedro sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, queria desacreditar, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Mas não houve tempo para dúvidas. O chão começou a tremer.
As paredes da cabana pareciam ameaçar desabar. Precisamos sair agora, gritou Pedro, puxando Ana pela mão. No entanto, a expressão dela era de horror. Pedro, por favor, escute. Eu só queria... Ana começou, mas uma nova explosão cortou seu discurso. As chamas se espalharam e a fumaça encheu o ar, ofuscando a visão. Corram! Clara gritou, e todos se lançaram atrás dela. Mas quando Pedro se virou, viu Joaquim paralisado. Seu olhar era de uma dor profunda. Você não entende, Ana. Joaquim bradou, a voz tremendo de raiva e desespero. Você me traiu. Trair? Você é responsável por tudo isso. Ana gritou de volta. As chamas refletiam em seus olhos, e Pedro sentiu o desespero crescer. Era tudo um pesadelo. Então, enquanto tentavam escapar, uma série de explosões menores começou. Uma barra de metal voou e Pedro agarrou Ana, protegendo-a instintivamente. Cuidado! Gritou ele. Mas foi tarde demais. Uma chama atingiu alguém na multidão. O pânico se instalou. E naquele momento, Ana começou a gritar. Pedro, cuidado! Ele se virou e viu aquela figura encapuzada, agora revelando o rosto sombrio. Era Joaquim. Mas havia algo mais. Você não deveria ter vindo. Tava esperando por você. O irmão de Ana sussurrou, revelando um sorriso que era mais um sorriso de morte. Pedro sentiu todas as defesas caírem. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando uma tortuosa verdadeira natureza de Joaquim que Pedro nunca suspeitara. Ele não é seu irmão, gritou Clara, as palavras dela cortando o ar como um golpe. Ele planejou tudo. Tudo o que aconteceu era parte do plano dele. Pedro sentiu a realidade desmoronar como um edificado de cartas. Ana estava ao seu lado, mas, naquele instante, tudo o que ele conhecia parecia ser uma farsa. Como ele poderia ter sido tão cego? Desculpe, Pedro. Ana murmurou, seu rosto agora uma máscara de angústia. Mas quando Pedro olhou nos olhos dela, havia uma mistura de medo e determinação. Eu só queria manter o nosso filho seguro. Se você não me ajudar, perdemos tudo. As chamas se tornaram mais intensas e a figura de Joaquim começou a se desvanecer na fumaça, como se estivesse se preparando para desaparecer na escuridão. Pedro se sentia preso entre a escolha de proteger Ana e enfrentar um inimigo que não sabia que existia. O que mais ele não sabia? Impressionante como você se deixou manipular por essa mulher, Joaquim disse friamente, antes de desaparecer por trás de uma nuvem de fumaça. Pedro olhou para Ana, sem saber o que fazer. Tudo pareceu congelar, enquanto as sirenes se aproximavam. O que agora? Ele estava em um abismo que não podia compreender. Tudo o que acreditava saber sobre Ana, sobre sua situação, havia mudado em um instante. E a única coisa que ele podia fazer era encontrar uma saída. Mas enquanto tentava reunir os pensamentos, a realidade se fechava como um imenso labirinto. Ele precisava decidir rapidamente. Ele poderia realmente confiar em Ana e o que aconteceu com o que restava de sua vida. O mundo girava ao redor de Pedro enquanto ele segurava a nota de dinheiro nas mãos, seu coração pulsando descontroladamente. A fumaça espessa entrava nas narinas dele, misturada com o cheiro do incêndio. Ana estava paralisada, visivelmente tremendo enquanto Joaquim a encarava. A tensão entre os irmãos era palpável. Pedro olhou para ela, essencialmente confuso. A revelação sobre a ligação dela com Joaquim, ecoando em sua mente. Por que você nunca me contou? Pedro perguntou, a voz quase um sussurro. O olhar de Ana se encheu de lágrimas enquanto ela tentava se explicar. Porque eu pensei que estava fugindo do passado.
Eu só queria um futuro melhor para nosso filho. Ela implorou, seus olhos ardendo de dor. Pedro sentia a pressão de uma verdade esmagadora e seu coração batia forte, quase como uma batida de tambor. Mas antes que Ana pudesse continuar, uma explosão de som, algo tão ensurdecedor que pôs todos em alerta. Era a sirene da polícia. Mas não era só isso. Um barulho ensurdecedor ecoou atrás deles, e uma sombra deslizou entre as chamas. Ainda estão aqui. Uma figura emergiu da fumaça, correndo em direção a eles. E Pedro reconheceu aquele rosto. Era Clara, sua amiga, mas havia algo sombrio em seus olhos. Clara, o que você está fazendo aqui? A confusão de Pedro se misturou com a urgência da situação. Pedro, você precisa saber de uma coisa. Clara estava ofegante. Todo o seu ser parecia saturado de adrenalina. Ana, ela não é quem você pensa que é. Você não pode confiar nela. Pedro ficou paralisado, a mente turva com a tempestade de informações. Como assim? O que você quer dizer? Ela está ligada à organização criminosa que está atrás de você. A voz de Clara cortou como uma faca. Olhando para Ana, Pedro sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, queria desacreditar, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Mas não houve tempo para dúvidas. O chão começou a tremer. As paredes da cabana pareciam ameaçar desabar. Precisamos sair agora! Gritou Pedro, puxando Ana pela mão. No entanto, a expressão dela era de horror. Pedro, por favor, escute, eu só queria... Ana começou. Mas uma nova explosão cortou seu discurso. As chamas se espalharam. E a fumaça encheu o ar, ofuscando a visão. Corram! Clara gritou, e todos se lançaram atrás dela. Mas quando Pedro se virou, viu Joaquim paralisado. Seu olhar era de uma dor profunda. Você não entende, Ana. Joaquim bradou, a voz tremendo de raiva e desespero. Você me traiu. Traí? Você é o responsável por tudo isso. Ana gritou de volta. As chamas refletiam em seus olhos e Pedro sentiu o desespero crescer. Era tudo um pesadelo. Então, enquanto tentavam escapar, uma série de explosões menores começou. Uma barra de metal voou e Pedro agarrou Ana, protegendo-a instintivamente. Cuidado! Gritou ele, mas foi tarde demais. Uma chama atingiu alguém na multidão. O pânico se instalou. E naquele momento, Ana começou a gritar. Pedro, cuidado! Ele se virou e viu aquela figura encapuzada, agora revelando o rosto sombrio. Era Joaquim. Mas havia algo mais. Você não deveria ter vindo. Estava esperando por você. O irmão de Ana sussurrou, revelando um sorriso que era mais um sorriso de morte. Pedro sentiu todas as defesas caírem. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando uma tortuosa verdadeira natureza de Joaquim que Pedro nunca suspeitara. Ele não é seu irmão, gritou Clara, as palavras dela cortando o ar como um golpe. Ele planejou tudo. Tudo o que aconteceu era parte do plano dele. Pedro sentiu a realidade desmoronar como um edificado de cartas. Ana estava ao seu lado, mas naquele instante, tudo o que ele conhecia parecia ser uma farsa. Como ele poderia ter sido tão cego? Desculpe, Pedro. Ana murmurou, seu rosto agora uma máscara de angústia. Mas quando Pedro olhou nos olhos dela, havia uma mistura de medo e determinação. Eu só queria manter o nosso filho seguro. Se você não me ajudar, perdemos tudo. As chamas se tornaram mais intensas, e a figura de Joaquim começou a se desvanecer na fumaça, como se estivesse se preparando para desaparecer na escuridão. Pedro se sentia preso entre a escolha de proteger Ana e enfrentar um inimigo que não sabia que existia. O que mais ele não sabia?
Impressionante como você se deixou manipular por essa mulher, Joaquim disse friamente, antes de desaparecer por trás de uma nuvem de fumaça. Pedro olhou para Ana, sem saber o que fazer. Tudo pareceu congelar enquanto as sirenes se aproximavam. O que agora? Ele estava em um abismo que não podia compreender. Tudo o que acreditava saber sobre Ana, sobre sua situação, havia mudado em um instante. De repente, um grito cortou a atmosfera tensa. Parem! É uma armadilha! Os murmúrios da multidão se intensificaram. Uma nova figura se destacou entre as sombras. Era um homem alto, usando um terno bem cortado, e sua expressão era de autoridade. Eu sou o agente especial Nascimento e tô aqui para desmantelar a operação criminosa que tá prestes a se revelar. O quê? Pedro olhou incrédulo, sua mente em turbilhão. Como assim? O que você sabe sobre nós? Sobre vocês? Ah, eu sei muito mais do que imaginam, Nascimento declarou, levantando uma mão. Ana tá num plano maior do que você entende, Pedro. Ela é parte de uma jogada que envolve você também. Seu irmão não morreu nas mãos de Joaquim. Ele tá trabalhando com uma rede que envolve um crime ainda mais grave. O choque fez Pedro hesitar. Não, pode ser verdade. Joaquim estava mentindo, Ana. Ana se afastou um passo. Eu não sei o que está acontecendo, mas não posso acreditar que você é o culpado, Pedro. Culpado? Por quê? O mundo parecia girar, tudo escorregando de sua mente. A verdade estava se transformando em um labirinto inextricável. Você não pode contar isso. Eu só queria proteger. A fúria se elevou em Pedro, e ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele olhou para Ana, depois para Joaquim, que desaparecia, e finalmente para Nascimento, que parecia ter um poder sobre a situação. O que mais você sabe? Que mistério é esse? Só posso dizer isso, Pedro. Nascimento se aproximou. O futuro do seu filho depende de você. O que você escolher a partir daqui pode fazer toda a diferença. Se decidir ficar com a verdade, esteja preparado para o que virá. A nuvem de incertezas continuava a pairar, e a resposta aos segredos já não eram tão claras. O que mais Ana havia escondido? O que realmente estava em jogo? Ele precisava saber, mas sabia que a resposta poderia mudar tudo. E enquanto a fumaça se espalhava, Pedro se perguntava se a verdadeira luta estava apenas começando. Pedro respirou fundo, sentindo o calor das chamas e a pressão do caos à sua volta. A fumaça enchia seus pulmões, mas ele não tinha tempo para pensar nisso. O olhar desesperado de Ana pedindo ajuda cortava seu coração. Eu só quero proteger nosso filho. Você não pode me deixar agora. Ela implorava, os olhos marejados de lágrimas e medo. Confie em mim, Ana. Ele gritou, tentando ignorar a dúvida que se agigantava em seu peito. Se Nascimento está certo, tudo o que você disse pode ser uma armadilha. Clara, ofegante, se aproximou. Está acontecendo algo maior do que você imagina, Pedro. A verdade sobre Joaquim e a organização está prestes a vir à tona. Precisamos agir antes que seja tarde demais. A tensão crescia, e o som da sirene se aproximava, ecoando na mente de Pedro como uma alerta interminável. Ele olhou para Ana, depois para Clara. Furtivamente, um plano começou a se formar. Ninguém ali estava salvo. Vamos, temos que sair dessa confusão. Pedro puxou Ana pela mão, arrastando-a para o caminho mais seguro, enquanto Clara seguia de perto. As chamas agora iluminavam o cenário, criando sombras dançantes que tornavam tudo mais aterrorizante. Ele sabia que precisava resgatar o filho de Ana e, ao mesmo tempo, descobrir a verdade. A vida deles dependia disso. O caos se espalhava, as pessoas gritavam e o pânico tomou conta do lugar.
Alguém gritou que a polícia já estava lá. Ele não podia deixar que eles fossem pegos. Por aqui, Pedro indicou uma direção. Eles precisavam se afastar da fumaça e do fogo. Quando finalmente chegaram a um beco, respiraram aliviados. O ar fresco preenchia seus pulmões, aliviando um pouco a tensão. Mas a cena de desespero ainda estava gravada nas suas mentes. Eu não posso acreditar que isso estava acontecendo, Pedro murmurou, olhando nos olhos de Ana. A conexão entre eles ainda era forte, mas a dúvida o consumia. Pedro, você tem que entender. Eu só queria proteger nosso filho. Eu não sabia que Joaquim era parte disso. Ana chorou, sua voz carregada de arrependimento. Ele é um traidor! Clara interrompeu, mas a sinceridade na voz de Ana deixou Pedro em dúvida. As palavras dela se misturavam com a dor que ele sentia. O que ele deveria acreditar? Naquele instante, uma luz brilhante cortou a escuridão. A polícia teve sucesso em controlar as chamas, e as sirenes se aproximavam cada vez mais. Precisamos sair desta cidade, Pedro afirmou, a voz firme, decidido. Vamos para longe de tudo isso, juntos. Ana sentiu, seus olhos brilhando de esperança. Se me levarem com vocês, posso ajudar a desvendar a verdade sobre Joaquim e meu passado. Eu prometo. Clara e Pedro compartilharam um olhar de compreensão. Eles podiam não saber tudo, mas agora eram uma equipe. Juntos, partiram em direção a um futuro incerto, mas com a determinação que precisavam para enfrentar o que viesse. Enquanto sumiam na noite, a tensão ainda pairava no ar. Mas a promessa de uma nova jornada estava prestes a começar, e com a certeza de que o caminho nunca seria simples. Se você chegou até aqui, é porque cada palavra dessa história te tocou. E agora eu preciso de você. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder nossas próximas histórias exclusivas, que vão te prender do início ao fim. Esclareça sua curiosidade e esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que possamos continuar trazendo novas aventuras. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. O que você acha que vai acontecer com Pedro, Ana e Clara? Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo impactante com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Somente os verdadeiros fãs compreenderão a importância.